Atos capítulo 4, o verso 12. Assim nos diz a palavra do Senhor: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É interessante, irmãos, esse texto, porque esse texto, na realidade, ele é uma resposta. A resposta de uma pergunta feita no versículo 7 do mesmo capítulo, que nos diz assim: Pondo-os perante eles, os arguiram: Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? E Pedro, após descrever a pessoa de Jesus, em nome de quem, o que eles tinham feito, que era curado aquele homem aleijado ali na porta do templo, e ele diz assim: visto que vocês estão me inquirindo, me indagando, por causa que fizemos um benefício a este homem, curamos a sua enfermidade, pois bem, isso foi feito em nome de Jesus Cristo Nazareno. E aqui no verso 14, agora eles atribuem não só o milagre, mas também a salvação a Jesus Cristo. Na próxima quinta-feira, dia 31, nós completaremos 507 anos da Reforma Protestante. E eu gostaria de falar com os irmãos hoje sobre somente Cristo. Somente Cristo salva. É interessante, irmãos, eu peguei no livro da Cultura Cristã, que é uma convocação feita pelos evangelhos confessionais, e ele tem um trecho que diz assim: não precisamos de intercessão de Maria ou dos santos, nem tem eles qualquer poder para tal. Quem disse: na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, foi Jesus e não Maria, nem nenhum dos santos. A obra de Cristo é suficiente para a nossa salvação. Sem Cristo não há salvação. Se alguém não confiar única e exclusivamente na obra salvadora de Jesus, em hipótese alguma poderá ser salvo. Maria e todos os demais crentes só poderão e só puderam ser salvos pela graça e mediação eficaz de Cristo Jesus. Quando o povo de Listra quis adorar a Paulo e Barnabé, a sua resposta foi a seguinte: Senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho para vocês, para que vocês se convertam destas coisas vãs, se convertam ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há. À medida que a fé evangélica se secularizou, seus interesses se confundiram com os da cultura. O resultado é uma perda de valores absolutos, o individualismo permissivo, a substituição da santidade pela integridade, do arrependimento pela recuperação, da verdade pela intuição, da fé pela esperança duradoura, da fé pelo sentimento, da providência pelo acaso e da esperança duradoura pela gratificação imediata. Cristo e a sua cruz se deslocaram do centro da nossa visão. No século XV, a igreja ensinava uma fé com base em santos e no Papa. Uma fé terceirizada pela igreja. A fé verdadeira, ela tinha sido tirada das pessoas pela omissão da pregação da palavra. E a Igreja Católica, irmãos, eles começaram a criar os santos locais, os padroeiros locais. A igreja, ela precisava estar em todas as comunidades, em todas as regiões, e ela procurou meios de estar nesses lugares. E um dos meios que ela encontrou foi criando santos. Então ela ia em cada região, se ali tivesse uma pessoa boa, eles atribuíam àquela pessoa o status de santo. E aí a igreja foi espalhando santos padroeiros em várias regiões para que as pessoas, através do testemunho de uma pessoa que fez boas coisas, a igreja canonizava e dava-lhes o status de santo. É engraçado, que tem um santo aí, acho que é Dimas o nome dele, que era um alcoólatra e era um prostituto, mas era um líder naquela região, era uma pessoa conhecida, e a igreja o instituiu como santo. Santo dos alcoólatras, santo dos drogados, como o padroeiro. Tem uma estátua de um santo, eu até fiz um trabalho na escola, agora não lembro exatamente, mas na Europa tem a estátua dele com um cigarro na mão. Na região, acho que é na Basílica de São Pedro, tem este santo, ele é todo feito em uma pedra preta que trouxeram da África, e em sua mão está o cigarro, e as pessoas vão lá e jogam cigarro para ele e fazem votos, para que aquele santo liberte as pessoas do cigarro, mas ele fuma, ele está com o seu cigarro na mão.
A igreja fazia isso, irmãos, para aproximar as pessoas de um meio de salvação. E nos dias de hoje não é diferente. As pessoas têm colocado intermediários entre o homem e a salvação, caminhos fáceis, meios de se obter uma salvação sem ter que passar na meritocracia de Cristo, no sacrifício da cruz. Nós vemos hoje igrejas que vendem a salvação. Qual é a diferença de uma igreja hoje que vende a salvação, que diz que você, se fizer um voto, alguns anos atrás nós vimos igrejas no Brasil que estava vendendo terreno no céu. Era a certeza de que você iria morar no céu. Porque se você comprar um terreno e pagar e recebe a escritura, é óbvio, né, que você vai morar lá, só que não. Mas veja a que ponto essas pessoas chegam. Lembro-me de um missionário de um tempo, quando ele falava que somente a igreja dele era verdadeira e que as outras nenhuma salvava. Porque ele tentava arrebanhar as pessoas para encontrarem a salvação através da igreja dele, não de Cristo. Se esquecia de falar de Jesus Cristo, mas falava da sua igreja. E nos seus programas de rádio, radiodifusores, ele falava mais o nome da igreja do que o nome de Cristo. Atacava as outras igrejas e a igreja certa era dele. Quantas igrejas têm surgido no século recente, presente, difundindo meios, vendendo salvação que não existe, caminhos que não podem ser trilhados pela fé. Mas tudo isso, irmãos, é a falta da pregação da verdade. Tudo isso é a falta do conhecimento. Domingo passado nós falamos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós só seremos um dia verdadeiramente libertos se nós tivermos o conhecimento de Cristo. É por isso que os discípulos, Pedro e João aqui, eles foram ao templo na hora nona para fazer as suas orações. E quando eles estavam entrando na porta do templo, havia ali um homem aleijado há décadas que estava ali pedindo esmolas. E quando ele se dirige a Pedro e João e pede uma esmola, Pedro diz assim: olha, nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós damos a você em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. Tem pessoas que vendem cura, tem pessoas que vendem salvação, assim como era comum no século XV, XVI, XIII, XIV. Era muito comum a igreja vender a salvação. E aqui esse homem, ele vai pedir dinheiro e Pedro entrega para ele algo mais que o dinheiro. Mas o segredo não está naquilo que Pedro dá, o segredo está naquilo em nome de quem ele dá, em nome de quem ele faz aquele milagre. Então ele diz: eu não tenho dinheiro aqui, mas o que eu vou te dar algo em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E aquele homem, ele poderia ter recebido esmolas a vida inteira, mas a vida dele não havia mudado. Ele poderia receber esmola 3 vezes por dia, 4 vezes o dia inteiro, na porta do templo, na praça, em Siloé, onde quer que ele fosse, mas a vida dele continuava do mesmo jeito. É assim que algumas igrejas fazem: barganham a fé, barganham a salvação, e as pessoas continuam na mesma situação, achando, pensando e brincando de ser cristão. Mas o verdadeiro encontro com Cristo liberta e transforma. E aquele homem teve um encontro com Cristo através da vida de Pedro e João. E Pedro falou assim: levanta e anda. Aquele homem levantou e andou. Irmãos, nós precisamos entender que o mundo precisa conhecer a Cristo. Nós precisamos apresentar Cristo ao mundo. Porque foi isso que Pedro fez. Quando ele pega na mão daquele homem: levanta, vamos embora. Vamos levantar, vamos andar, vamos viver uma nova vida, vamos caminhar agora. Aquele homem saiu testemunhando do amor de Cristo. E aí isso fez com que toda aquela multidão, e Pedro prega no meio do templo, e as pessoas começam a ouvir, aí os sacerdotes escutam, os auxiliares, os soldados já começam a ficar nervosos, manda prender eles. Prendem, porque eles estavam falando de Cristo. E aí eles dizem: olha, no nome de quem que vocês estão fazendo isso? Que poder é esse? O poder que cura, o poder que liberta. O único nome que concede a salvação a todos os homens. E é sobre isso que nós temos que falar a este mundo. Nós temos que pregar a Bíblia para este mundo. Nós precisamos voltar ao Gênesis. A gente precisa conhecer a verdade. Nós precisamos conhecer a Bíblia para falar para as pessoas que existe um nome que salva, mas um nome que só salva aqueles que estão perdidos, aqueles que realmente entendem que estão perdidos e precisam de socorro, precisam de um Salvador.
Então nós temos que voltar ao Gênesis 3 e falar assim, olha, o homem caiu, o homem pecou e ele foi destituído da presença de Deus, ele perdeu toda aquela comunhão, as benéficos que ele tinha por ser um filho, por morar no Jardim do Éden. Então iniciou-se uma guerra, havia uma inimizade entre a semente, a descendência da mulher e a descendência da serpente, e ali a partir daquele momento houve uma guerra, começou uma guerra e houve uma ameaça, olha, a tua descendência vai morder o calcanhar da descendência dela e a semente dela vai esmagar a tua cabeça. Olha, e aí houve uma guerra. A mulher sofreu por causa disso. Ela teve a vontade submissa. A conceição passou a ser um ato de muita dor. O homem teve que trabalhar. A terra foi amaldiçoada por causa dele. Ele passou a se cansar. E pelo fato da terra ter sido amaldiçoada, ela começou a produzir espinhos e cardos. A terra começou a tornar a vida do homem mais difícil. E aí, se não bastasse, ele foi expulso do paraíso. Colocaram-se anjos na porta do paraíso, do Jardim do Éden, para que o homem não voltasse para trás. Então houve todo esse momento. E desde esse dia a raça humana começou a se degeneralizar. Ela começou a se afastar mais e mais de Deus, ao ponto de um dia Deus olhar para a terra e falar assim, vou exterminar com esse povo, eu vou matar esse povo, porque o coração deles é demasiadamente mau. Mas Deus olhou e encontrou na terra um justo, um homem chamado Noé, e por meio de Noé, Deus, ele exterminou aquela raça humana, mas salvou uma família e abençoou aquela família. Mas Deus, olhando para o seu povo, ele chama um homem chamado Abraão e diz, Abraão, olha, eu quero fazer de você um peregrino na terra, porque eu tenho uma missão para você, eu vou abençoar você. E diz, sai da tua casa, do meio da tua terra aí, sai do meio dos teus parentes, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, porque eu tornarei você uma bênção, e todas as famílias da terra serão abençoadas e benditas através de você. E lá se vai Abraão, obedece a voz do Senhor, e começa a história de um homem e um Deus, e logo mais seria a história de um Deus e um povo. Porque quando chega em Jacó, Deus fala assim, vou mudar o teu nome, já não mais serás Jacó, mas serás Israel, porque tu serás o pai de uma grande nação. Uma promessa que havia sido feita a Abraão, agora estava sendo cumpridas em parte a Jacó, a sua descendência, o seu neto. E o povo continua pecando, Deus continua abençoando esse povo, esse povo se afasta de Deus, Deus traz, mas chega um ponto que esse povo diz, nós não queremos mais que Deus seja o nosso governador, que Deus seja o nosso rei, nós rejeitamos a soberania de Deus, nós renegamos a majestade de Deus sobre as nossas vidas, queremos um reino aqui da terra como todos os povos da terra. Veja bem, irmãos, o povo deu as costas para Deus, não queremos mais, queremos um rei aqui da terra, e Deus dá um rei ao povo, Saul. Mas passa-se alguns anos e aquele rei se corrompe, e Deus olha para o seu povo, que estava sendo dizimado, que estava perdendo as terras, um povo que estava sendo cada vez mais apertado na terra. Ele diz assim, olha, eu vou dar um novo rei, um homem segundo o meu coração, para ser o rei de vocês. E Deus então chama Davi de trás das malhadas do seu pai, e manda Samuel ungir-o rei em Israel. E Davi, ele restaura todo o reino. Davi, ele reconquista todas as terras que haviam sido tomadas pelos filisteus, por todos os povos da terra. Ele restaura o reino de Israel, um homem segundo o seu coração. E nesse homem Deus chama Davi e lhe faz uma outra promessa, ou melhor, Deus renova agora a promessa a Davi. E lá em 2 Samuel, no capítulo 7, a partir do verso 12, Deus diz, Natã vai lá e fala para o rei, o meu servo Davi, quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu o estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos dos homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre.
Deus fala assim: Davi, olha, eu vou te fazer uma promessa. A tua descendência reinará eternamente. Um da tua casa, vindo de ti, assentará no meu trono. No teu trono que eu vou estabelecer eternamente. Deus está falando assim: no meu trono sentará um que será da tua descendência. Deus agora, ele não tem apenas um povo, mas agora ele diz que um nascido de mulher, que seria da descendência de Davi, sentaria no trono eterno e seria o seu eterno rei. Deus nos faz promessas. Deus sempre olha para o seu povo e nos faz promessas. Mesmo sendo nós falhos, Ele nos mostra quando erramos, quando pecamos, mas Ele nos faz promessas. E mesmo em nossas fraquezas e em nossos pecados, Deus, Ele não muda os seus planos, o seu plano. E quando chega nos dias de Simeão, lá em Lucas capítulo 2, quero que os irmãos acompanhem essa trajetória desse nome Jesus, essas promessas. Lá em Lucas capítulo 2, a partir do verso 25, nos diz a palavra: havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo havia revelado a ele que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então ele, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais de Jesus trouxeram o menino para fazerem com ele o que a lei ordenara, Simeão tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Simeão pôde ver a promessa que Deus havia feito a Davi. Aquela promessa que Natã foi lá no quarto de Davi e falou assim: olha, assim diz o Senhor, Ele vai estabelecer um herdeiro teu, que vai herdar eternamente, que vai sentar no trono da tua descendência, Davi. Eu firmo essa aliança com você, eu te garanto isso. E agora Simeão pôde ver a salvação, ele pôde ver a promessa que Deus havia feito a Davi, agora ali em suas mãos, o menino Jesus. Veja, irmãos, que a Bíblia, ela nos conta esta história, esse amor de Deus revelado ao longo da história, para fazer cumprir-se aqui nos dias de Simeão. Nasce Jesus, nasce o descendente de Davi, nasce a semente da mulher, né, a descendência da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Nasce aquele que Deus havia prometido a Abraão, que a partir dele, que através dele seriam benditas todas as famílias da terra. Jesus, aquele que tanto Isaías profetizou. Agora Simeão olha e fala assim: essa é a esperança que nós estávamos esperando. É esse que vai restaurar Israel, é esse que vai anunciar as boas novas aos ímpios. Ele é Jesus. E a partir daí nós podemos ver Jesus se manifestando como homem, os testemunhos que a Bíblia dá acerca de Jesus. Mateus capítulo 8, verso 29, diz que Jesus chega na terra de Gadara, e quando ele chega ali, a partir do verso 29, sai dois homens ao seu encontro, né? Lucas e Marcos diz um só, mas Mateus, ele sempre procurava mostrar, né, a grandeza de Jesus como descendente de Davi, como rei. Então Mateus coloca sempre mais foco ali, mais força nos milagres de Jesus, no seu poder. E então saindo ali, Mateus diz que saindo dois homens que moravam nos sepulcros, ali moravam no cemitério, no lugar onde se enterravam os mortos, dois homens endemoniados saem, e quando vê Jesus, Lucas diz que eles se prostraram e adoraram, fala assim: Jesus, filho de Davi, por que vieste nos atormentar antes da hora? Tenha misericórdia de nós e não nos atormente. Nós vemos agora o testemunho do próprio Satanás, que vendo a Jesus, diz assim: por que vieste nos atormentar antes do tempo? Porque logo mais, Jesus esmagaria a cabeça de Satanás na cruz. E ele falou assim: por que vieste nos atormentar antes da hora? Veja que o próprio inferno, ele vê na pessoa de Jesus, na descendência de Davi, e diz assim: é ele,
É Ele que vai nos atormentar, é Ele que vai fazer com que a igreja vença em nome dEle. Ele vai nos vencer e ainda vai transferir esse poder para a igreja. E a igreja vai ter o poder de desfazer as nossas obras, a igreja vai ter o poder de invadir as obras do inferno e desmantelá-las, destruí-las. Porque eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a promessa que a igreja, esse é o poder que a igreja recebe de Jesus, desfazer as obras de Satanás. Então aqueles homens possuídos por Satanás, eles adoram Jesus, reconhecem que Ele é e diz: por que vieste nos atormentar antes da hora? João Batista, em João capítulo 1, verso 14, ele vai dizer, no verso 30, perdão, é este a favor de quem eu dizia: após mim veio um varão que já existia antes de mim, que já era antes de mim. João Batista também testemunha de Jesus. Ele diz: porque depois de mim virá aquele que já existia antes de mim. E Jesus diz: olha, nascido de mulher não houve um profeta como João Batista. Agora João Batista devolve o testemunho e diz: ele que é antes de mim, ele já existia. João, o evangelista, o das oliveiras, aquele que teve uma visão mais próxima de Jesus como Deus, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No João 1:1. Aí em João 1:14 ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, como o Filho único. Então João, ele vê esse Jesus. E ele agora só não vê apenas o Jesus, a descendência de Davi, mas ele também vê em Jesus a natureza de Deus. Ele vê o amor e o poder de Deus na pessoa de Jesus. Ele consegue olhar para Jesus e lhes é revelado as duas naturezas de Jesus, o homem e o Deus. A aliança que foi feita com Davi através da sua descendência, que seria Maria, mas como também do seu sangue, o sangue de Deus, que derramaria-se na cruz por nós. João olhava para Jesus e via essas duas naturezas. É esse Jesus que salva. É por isso que Pedro e João dizem para aquele homem: nós te entregamos um milagre em nome de Jesus, o Nazareno. E quando alguém diz: em nome de quem e em poder do que vocês fazem esses milagres? Ele diz: nós fazemos em nome de Jesus. Nós realizamos esses milagres no nome dele, que vocês rejeitaram, que vocês mataram e crucificaram, é em nome de Jesus o Nazareno. E aí, se não bastasse isso, ele diz: e tem mais. Não foi só a salvação, não. A salvação não é só aquele milagre, não é aquela cura, não, aquilo ali é pouco. Este nome que nos é dado, somente por meio deste nome existe a salvação. Somente por meio de Jesus é que o homem pode ser salvo. Ele cura, mas o milagre maior é a salvação, e somente ele pode operar. Nada e ninguém pode operar o milagre da salvação. Talvez, se tiver uma pessoa aleijada, ele pode ir no médico, fazer uma boa cirurgia e ele pode sair curado. Ele pode voltar a andar. Se alguém tiver um câncer, pode fazer uma químio, uma rádio, um bom tratamento, pode ser curado. Agora, ninguém nos cura de um mal chamado pecado. Ninguém pode nos salvar. Somente o nome de Jesus. Não é santos, não são pastores, não são igrejas, não são papas, não, é Jesus Cristo. É Ele, porque Ele é uma promessa de Deus, Ele é o remédio de Deus, Ele é a esperança de Deus para o homem caído. E essa promessa foi feita lá na queda, quando o homem caía. E se não bastasse, Pedro diz que essa promessa, esse pacto de Deus para conosco foi feito antes da fundação do mundo. Ou melhor, antes que o homem caísse, já havia o sacrifício perfeito de Deus por nós, Jesus Cristo. Porque vocês não foram comprados, não foi com prata e ouro da tradição dos vossos pais, mas vocês foram comprados com o sangue como de um cordeiro imaculado, de um cordeiro puro, a saber, Jesus Cristo, o sangue do cordeiro Jesus Cristo. Meus irmãos, somente nele, é somente nele que nós alcançamos a salvação, e não é o mérito nosso, não é por força nossa, mas é por amor de Deus e pelo sacrifício do seu Filho. Ou melhor, pelo amor do Pai e pelo amor do Filho. E ele diz assim: eu vou para o Pai e eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam.
Se não bastasse o sacrifício dele, ele diz assim, é como se ele falasse assim, eu vou agora construir uma casa, eu vou preparar um lugar para vocês, eu vou arrumar a casa, eu vou fazer uma comida, eu vou deixar tudo arrumado, porque lá tem um lugar que está reservado para vocês. Esse é o Cristo, ele nos ama, deu a vida por nós e está nos esperando. Então nós não precisamos de nada, não precisamos de milagres de santos, não precisamos de sacrifícios humanos, não precisamos comprar, não precisamos pagar, nós só precisamos nos entregar, crer e acreditar e viver para a glória dele. Simplesmente isso. A gente poderia ainda falar aqui, irmãos, do Apocalipse. Apocalipse ele vai nos trazer a revelação de João, porque João ele consegue ver esse Jesus que venceu. Ele vai nos falar em Apocalipse 1. Olha o que ele diz a partir do verso 9. Ele diz assim, eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus Cristo eu achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma voz como de muitas trombetas, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Então voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando eu vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingidas à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido como refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhes uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caiu aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que João vê agora como vitorioso, aquele que falou, vou para o Pai e vou preparar lugar para vocês. João tem uma visão dele falando assim, ele está nos esperando, ele está nos aguardando. E João ainda vai falar que ele teve uma visão, e ele diz que achou-se diante do trono, e havia alguém sentado no trono, e ele diz assim, o que estava sentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ele começa a destacar que ele está vendo Jesus. João vai falar que ali as pessoas que estavam ali, os anciões, começaram a olhar e falavam assim, quem vai desatar o livro? Quem é digno de desatar o livro? E João diz, eu chorava muito, porque nem no céu, na terra, ninguém era digno de abrir o selo. Mas de repente alguém que diz assim, eu fui morto e vivo. Os anciões dizem, ele, o Cordeiro de Deus, ele é digno de desatar o livro. Ele, porque ele morreu e viveu, ele venceu a morte, ele tem o poder para isso. E então João diz que ele tomou o livro, e os 4 seres e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Então eles entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Irmãos, Jesus veio ao mundo como promessa de Deus. Ele viveu entre nós, morreu na cruz por nós, ele voltou ao céu e diz que foi preparar um lugar, e ele enviou o Espírito Santo para nos consolar. E agora João diz que viu ele no céu. João diz que ele é digno de desatar o livro, porque ele é digno, porque ele morreu e viveu, e com o seu sangue, João diz, ele comprou para Deus, para o nosso Deus, povos de todas as línguas, tribos e nações. Mas como se não bastasse, Apocalipse 19, João diz que ele vencerá. João vislumbra a vitória de Jesus, porque João diz a partir do verso 11 que ele viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, os nomes de Cristo. Os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitas diademas. Ele tem o nome escrito que ninguém sabe senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, seja salpicado de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. O verbo de João 1:1.
O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo habitou no meio de nós. E João diz que seguiam-lhe os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho. E João diz que na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 6 nomes, 5 nomes aqui que falam os nomes de Cristo, aquele que vence a morte. E João diz que aqui ele lança Satanás num lago de fogo que queima com enxofre. João vê a vitória completa de Cristo e a prisão de Satanás. É esse o Cristo que nos salva. É esse o Filho de Deus que tem poder para nos salvar. Aquele que João Batista diz que era desde o início. E agora que João diz: eu o estou vendo glorificado no céu, sentado no trono com poder para desatar o livro da vida e com poder de pelejar e vencer Satanás e jogá-lo no lago de fogo. É esse o Cristo que nos salva. Por isso que Martinho Lutero falou: somente Cristo. Porque Lutero entendeu quem é esse Cristo, quem é a promessa de Deus e quem venceu a morte para nos conceder a salvação, quem está nos esperando no céu e quem prenderá Satanás. Amados, é esse Cristo que você precisa conhecer, é esse Cristo que você precisa pregar para as pessoas, é este Cristo que te salvou e te espera nos céus. Agora eu te pergunto, será que você reconhece Ele como Cristo na sua vida? Será que você fala assim: pastor, reconheço, eu vejo que realmente isso tudo é verdade, a Bíblia fala a verdade e eu vivo esta fé e creio? Se cremos, nós temos que pregar esse evangelho dia a dia, nós temos que falar deste amor, nós temos que falar deste Deus poderoso que se encarnou, morou aqui na terra, viveu aqui entre nós e morreu na cruz por nós, e agora está no lugar que é devido a Ele, nos céus, reinando, aguardando o momento que Ele já determinou pelo seu poder para prender Satanás e nos receber por fim nos céus. Esse é o Cristo que temos que pregar dia e noite, a todo momento. O Cristo que se entregou por amor e que pelo seu poder se manifestará em glória logo para nos receber por fim. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.